Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto, né? Se vale a pena, se não vale, agora nesse ano de 2023, dado que a gente tem diversos riscos e incertezas. Então, se você quer entender, fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Bom, começando do começo, o Tesouro Direto ele é uma plataforma, né? Ele é um programa criado pela B3 em parceria com o Tesouro Nacional lá em 2002, com o intuito de democratizar o acesso ao investimento, né, de títulos públicos. Então, o governo, né, o Tesouro Nacional ali, que faz a gestão da dívida pública do governo, ele separa alguns títulos da sua dívida e disponibiliza para investidores pessoa física comprar, né, e isso você consegue fazer por meio de internet, né, você entra lá na plataforma, faz um cadastro, se vincula a uma corretora e você compra qualquer título ali disponível, tá? Não são todos os títulos que você consegue comprar, alguns você só consegue acessar via mercado secundário, mas o Tesouro dá uma ampla gama ali de opções, inclusive recentemente o Tesouro mudou, né? Ele revisa anualmente alguns títulos para que combine alguns prazos específicos em termos até de tributação, e aí com isso você tem mais opções ali, você tem 11 opções de títulos hoje no Tesouro para você comprar. Dessas opções, você vai encontrar títulos pré-fixados, pós-fixados e indexados à inflação. Tá? Então, os pré-fixados, como o próprio nome diz, você já vai ver lá a taxa fixa que você vai ganhar até a data de vencimento do título, isso anualmente, tá? Os títulos pós-fixados são os Tesouro Selic, então eles são pós-fixados justamente por acompanharem a variação da taxa Selic até o vencimento do título, também de forma anual, apesar dele render diariamente. E os títulos indexados à inflação são os Tesouro IPCA+, tá? Todos esses títulos têm nomes oficiais, né? Então, o Tesouro Selic, ele é a antiga letra financeira do Tesouro, LFT. O Tesouro Pré-fixado é a antiga LTN, letra do Tesouro Nacional, e o Tesouro IPCA+, são as NTNBs, né, as notas do Tesouro Nacional, série B. Então o Tesouro, para não ficar uma sopa de letrinhas, ele simplificou o nome desses títulos e lá no Tesouro Direto você encontra por esse Tesouro Pré-fixado, ou Tesouro Selic, ou Tesouro IPCA+, justamente para simplificar. E aí no caso do Tesouro IPCA+, né, a remuneração dele é híbrida. Então enquanto no pré-fixado você tem uma taxa fixa, que você já consegue saber o quanto você vai ganhar até o vencimento do título, e no pós-fixado você tem uma incerteza ali em relação à variação da Selic, né, apesar de você saber que você vai receber aquela variação daquele indexador, a gente não tem como prever quanto exatamente vai ser a Selic, né? O Tesouro IPCA+, ele é uma junção dos dois, então você vai ganhar a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada chamada de juro real, justamente por garantir uma taxa, né, por garantir uma remuneração acima da inflação. Dito isso, eu vou falar o que eu acho para os títulos do Tesouro Direto, né, agora para 2023. Então, começando por escala de risco, eu diria que o Tesouro Selic tem uma ótima relação risco-retorno hoje, justamente porque a Selic está em um patamar muito alto. Hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano, né, patamar bastante alto se a gente comparar com os anos anteriores, né, a nossa taxa saiu de 2%, mínima histórica, e foi para 13,75%. Tá? Inclusive o Banco Central já falou que é bem improvável que a taxa Selic se mantenha em um patamar ainda elevado em 2023 e até mesmo talvez em 2024. Tá? Então, por esse motivo, o Tesouro Selic vai ter um rendimento bem interessante, né? Vai ter uma taxa nominal bastante alta, tá? E também sem riscos, né? Porque o Tesouro Selic ele não tem uma marcação a mercado, assim como nos pré-fixados e nos IPCA+. Tá? Então, no caso do Tesouro Selic, eu acho que a relação risco-retorno é ótima nesse momento, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta e um risco, né, uma volatilidade muito baixa. Tá? Indo agora para o Tesouro IPCA+, né, a gente tem um fator que pode atrapalhar um pouco alguns investidores mais conservadores, que é o fato da marcação a mercado. Tá? Então o Tesouro IPCA+, como eu disse, ele vai receber, né, ele vai render a variação do IPCA, mais uma taxa pré-fixada que hoje gira em torno ali de 6% ao ano, tá? Que na minha opinião é uma taxa bastante alta, né? Se a gente traçar uma média histórica aí nos últimos 20 anos, é uma taxa que está acima da média histórica e que costuma dar dinheiro para quem compra nesse patamar. Então mesmo que a taxa continue subindo, o que significaria perdas de marcação a mercado, né? Você tem ali uma taxa 6%, se ela for para 6,5%, 7%, a taxa do título aumenta e o preço dele cai, né? 6% ao ano garantido, mesmo que você mantenha até o vencimento, eu acho que é uma ótima taxa e numa janela de 2 anos é bem provável que você consiga ganhar dinheiro com esse título, tá? Além de você receber a variação do IPCA, né? Então, se o IPCA sai de 5%, que é o que a gente tem hoje mais ou menos, e vai para 10%,
né? Apesar de você sofrer com a marcação ao mercado, do outro lado você está recebendo a variação do IPCA mensalmente, tá? Então você tem acompanhamento do IPCA justamente por ser um título que paga, né, uma remuneração real acima da inflação. Bom, e a gente tem também os pré-fixados, que apesar também de estar com uma taxa nominal bastante alta, ali em torno de 12,5% de remuneração, a gente tem um risco um pouco maior, porque ele embute já uma taxa de inflação que é negociada pelo mercado todos os dias. Então, a diferença de um tesouro pré-fixado para o tesouro IPCA+, é justamente a variação da inflação. E se a gente tem um tesouro pré a 12,5% e um tesouro IPCA+, a 6%, grosso modo, a inflação que está sendo implícita ali, que está sendo embutida, é de 6,5%. E se a gente tem um governo que descontrole os gastos e a inflação suba para além de 6,5%, que é o que está embutido pelo mercado, você estaria perdendo dinheiro no pré-fixado justamente porque a inflação ultrapassou o rendimento, né, desses 12%. Seria melhor você comprar um tesouro IPCA+, nesse caso, tá? E se o contrário acontece, também é verdadeiro. Se você tem uma expectativa de controle inflacionário, né, de inflação voltando para a meta, gastos mais controlados, o pré-fixado pode fazer sentido para você, porque aí você teria uma inflação menor do que esses 6,5% embutidos no Tesouro IPCA, e aí no pré-fixado você ganharia uma taxa maior, né, até um ágio sobre essa inflação, e aí poderia fazer sentido. No ano de 2023, por enquanto, as sinalizações que a gente tem é da situação número 1, né? Então é possível que a nossa inflação acelere um pouco mais do que está previsto agora, inclusive nos últimos Boletim Focus, que são as projeções dos economistas, a gente vê uma aceleração do IPCA, um crescimento nas expectativas para esse índice, então por isso eu acho que o pré-fixado acaba sendo mais arriscado nesse momento das 3 opções que eu comentei, tá? Mas ainda assim, um pré-fixado de curto prazo pode fazer sentido para quem tem um objetivo já definido, para quem tem um perfil talvez que consiga manter o título até o vencimento, né, e que não se preocupe tanto ali com a marcação ao mercado, principalmente os títulos mais curtos, né? Se você compra um título lá para 2035, 2040, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a chance de você conseguir manter o título até o vencimento é um pouco menor, né? Até lá, muitas coisas podem acontecer e aí você, para manter isso, se manter firme lá no investimento, fica um pouco mais difícil, tá? Então, para finalizar, a minha opinião aqui com esse vídeo, se Tesouro Direto vale a pena ou não para 2023, é que sim, a questão é que você tem que escolher os indexadores certos, né, os títulos certos. O Tesouro Direto, como eu disse, ele é um programa, né, ele é uma plataforma, então não tem como você comprar um Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto abriga outros títulos dentro dele e aí você vai ter que escolher se você vai comprar um pré-fixado de longo prazo, de curto prazo, se você vai comprar um Tesouro Selic, se você vai comprar um Tesouro IPCA+, com ou sem juros semestrais. Então é isso que você vai ter que escolher e é justamente isso que a gente faz aqui na Suno, na carteira de renda fixa de títulos públicos. Então, para você que já é assinante, você já conhece. Se você ainda não é assinante, fica aqui o convite para conhecer. A gente tem uma carteira de renda fixa e passa por títulos públicos, bancários e corporativos. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Deixem também novas sugestões de vídeos sobre renda fixa para eu trazer aqui para vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima.